Nós temos agora a reconstituição, né, do caso Isabelle. Vamos ver. A simulação começou por volta das 7h15 da manhã. E já no início foi reproduzido a versão dos acusados. E na direção do veículo, Cleverson Vargas, de 36 anos, que dirigia o carro no dia do crime. Com a reconstituição, a polícia espera esclarecer alguns detalhes que ainda não estão muito claros, como, por exemplo, a distância certa em que os disparos ocorreram. O veículo dos irmãos estava parado mais ou menos aqui, bem de frente à câmera de segurança, e neste local foram disparados alguns tiros. Com a simulação dos fatos, a polícia espera provar, ou pelo menos ter um pouco mais de certeza, que o primeiro disparo teria partido um pouco antes desta lombada. Primeiro, com relação ao momento em que ocorreu o incidente envolvendo os dois veículos, o posicionamento desses veículos, a distância que esses veículos estavam, os momentos que teriam iniciado esses disparos e o momento em que cessaram esses disparos, bem como também com relação ao veículo que estava a vítima, se houve ou não derrapagem, se houve essa manobra intencional ou não. O trabalho de reconstituição foi coordenado pelo Dr. Miguel Stadler, delegado coordenador da última Operação Verão. Sem dúvida, a reprodução simulada, e hoje aqui visou-se isso, é se ter realmente as circunstâncias que levaram a esse fato. E com relação à participação de todos os envolvidos, quer com relação ao veículo que estava a vítima, como com relação ao veículo que estavam os autores. A reprodução foi a contento, nós agora vamos aguardar o laudo pericial e para a juntada ao inquérito que será encaminhado, nós acreditamos que em data até amanhã, a conclusão do inquérito policial. O promotor da cidade, Dr. Gladson Ishioka, acompanhou o trabalho de perto. Ela demonstra, né, elucida nas versões do acusado, dos acusados, dos familiares da vítima. Então, tem essa possibilidade de confrontar algumas versões e demonstrar no local do crime como é que aconteceu os fatos. Mais de 50 pessoas participaram da reconstituição. As ruas foram bloqueadas nos dois sentidos. E por volta de 8h15 da manhã, foi reproduzida a versão da família da vítima. E para o advogado da família, a simulação serviu para tirar muitas dúvidas. A acusação, ela tem que falar menos e provar mais. Aqui nós temos os elementos até agora coligidos no inquérito são ingestão de bebida alcoólica, já existem provas, porte ilegal de arma. Nós temos, então, além da ingestão de bebida alcoólica, porte ilegal de arma, nós temos disparos absolutamente injustificáveis e morte. Então, aqui, hoje, se consolidou a prova de uma tragédia familiar. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Para esclarecer realmente os fatos, os delegados e peritos receberam o apoio aéreo do helicóptero da Polícia Civil. Para a doutora Vanessa, delegada responsável pelo caso que investiga a morte da adolescente, a reconstituição foi bem clara. Vamos ver aí como é que vamos dirimir isso junto ao inquérito, mas o peso maior é ter dirigido, né, e depois atirado aí, depois de consumir bebida alcoólica. Delegada, a ingestão de bebida alcoólica pela investigação contribuiu para o resultado final, para a ação dele de sem dúvida botar a mão para fora do carro e atirar? Sem dúvida, contribui. Pode justificar, né, a ação criminosa deles. Ainda segundo a delegada, outra questão importante também foi esclarecida. O caso do possível desnível da rua, citado pela defesa e também pelos acusados. Nós temos já toda a perícia realizada, as dúvidas foram sanadas, eu só não vou entrar em detalhes agora porque nós não temos o laudo. Ficou claro também que o carro dos acusados estava na faixa da esquerda e virou para a direita. E no local, a pista não tem acostamento.
A faixa da direita serve exclusivamente para quem segue viagem sentido PR 407. Isso aqui vai ser feito perícias a partir do que foi angariado. Perícias sobre o desnível da rua, perícias sobre trajeto e trajetória, chamamos de exames complementares. Então vai ter um exame complementar de trajeto e trajetória, que é a balística. Vai ter um exame complementar sobre como se posicionar os veículos. Isso tudo vai ser avaliado e a delegada encerra a parte dela com uma opinião. Vai indiciar por homicídio qualificado, muito embora eu não concorde, eu respeito. Isso vai ao Ministério Público, que vai denunciar por homicídio qualificado ou não. A reconstituição pode sim qualificar o crime. Assim, os acusados podem ir a júri popular. Com todos esses componentes, este caso será decidido pelo júri popular. É caso típico de julgamento pelo júri popular. Sim, sem dúvida alguma, pode ir a júri popular. Daí a gente já vai falar sobre esse caso. Eu só quero registrar aqui, um telespectador esteve aqui na TV, viu o Oswaldo, Adilson, toda a equipe. Ele fez a foto, inclusive, da parte aqui do momento da reconstituição, aqui. E ele está parabenizando a TVCI, não quer ser identificado, claro que a gente entende isso, é um caso muito complicado, mas está parabenizando o Departamento de Jornalismo da TVCI, que está trazendo à tona todos os detalhes, todos, e a maioria deles com absoluta exclusividade, que muda totalmente o rumo desse caso. Deixa eu conversar com a Adilson, que está por aqui, que acompanha. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, Antônio. Você acompanhou lá a reconstituição. Qual é o clima? Você sofreu algum assédio dos nossos colegas de imprensa? Te peço isso por causa das imagens exclusivas dos irmãos dentro do bar, consumindo bebida alcoólica e tudo que a gente mostrou até agora no programa. Boa tarde a todos. Olha, Antônio, a sua pergunta é muito boa, porque há uma semana, né, quando a gente participava da primeira coletiva ali do advogado sobre a audiência de custódia, no início eles passavam por nós, né, por sermos uma TV do litoral, e quase que ignoravam, né? A partir da primeira reportagem nossa, já deu uma melhorada. Daí, o nosso setor de investigação, né, nosso jornalismo investigativo, conseguiu localizar algumas imagens que foram cruciais, principalmente para esta reconstituição. A partir daí, ficamos respeitados. Ontem, na delegacia, nós acompanhamos o depoimento, né, dos dois, e lá na delegacia o nível já era outro com a gente. Todo mundo querendo imagens, né, perguntando, vocês têm a imagem e tal? Olha, eu, né, me contive e falei, olha, gente, o delegado vai explicar certinho sobre as imagens, né? E daí o delegado ainda chegou perto ali do pessoal e me agradeceu, né, em nome da TVCI, pela investigação que chegou até as imagens, porque até então os acusados sustentavam que ninguém tinha bebido, né? Como trouxe aí a reportagem do Oswaldo, eles sustentavam que ninguém tinha bebido, que, né, eles estavam querendo provar que o culpado acho que ia ser a menina. Que isso, né? Bom, você teve lá na reconstituição, deu para perceber, e eu acho que deu para começar a esclarecer definitivamente o que foi que aconteceu. E eu estava falando aqui daquela colocação de um profissional, né, de segurança, que fala da sequência de tiros. Quer dizer, não tem mais dúvida nenhuma sobre tudo que aconteceu, né, Adilson? Não. Hoje a reconstituição serviu para ter certeza, né, para eles, acho que terem base jurídica no que já sabiam, né? Inclusive, a reconstituição traz exatamente tudo o que nós mostramos aqui desde o início. Que o veículo passou pela faixa da direita, sim, porque a lei diz que ele tem que passar pela faixa da direita, que a da esquerda é para quem vai virar sentido praia, né? Inclusive a questão do desnível da rua ali, que foi alegado pelo advogado e também pelos acusados, não tem desnível nenhum, né? Ficou provado, nós perguntamos isso para a delegada responsável pelo caso, ela simplesmente falou, não, está tudo esclarecido,
não tem desnível, vamos aguardar só o relatório da perícia, né, para ver o que foi constatado aí na reconstituição. Mas a gente estava no caminho certo desde o início, né? Tá certo. Quero te agradecer, parabéns Eu aí que pelo agradeço. trabalho também. E dizer o seguinte, ó, o grande erro deles foi ter mentido para o próprio advogado de defesa. É verdade, É que concordo não- com você. Eu acho que eles prejudicaram um homem que, eles né, que quebraram tem as muita pernas, né, reputação, inclusive, e dá pegou pra uma ver. causa que... Você está lá junto com ele todo momento, dá para ver nitidamente que o advogado está muito estressado. É um brilhante advogado, é um grande advogado. Sim. Só que os caras quebraram as pernas do advogado de defesa quando eles mentiram. Mentiram 2 vezes, esposa mentindo, aí é complicado. Mas obrigado, viu, Adilson? Nós temos mais um trecho aqui em que o Oswaldo faz a reconstituição. Acompanhe. E foi mais ou menos neste local que houve o primeiro contato, ao menos visual, com o carro da youtuber Isabelle, que vinha do balneário Xangri-Lá, do lado direito. Quando o carro dos irmãos Vargas entrou à esquerda, possivelmente o carro de Isabelle já estivesse atrás deles. E eles fizeram um trajeto relativamente curto. Como vocês podem ver, o local do crime é este aqui da frente. Então, o carro dos irmãos Vargas estava à esquerda, mais ou menos onde está o nosso carro, e o de Isabelle à direita. E a ultrapassagem foi feita como esses carros que estão nos ultrapassando. E foi exatamente neste local onde a jovem Isabelle foi assassinada. O carro de sua família foi alvejado. Quando o carro da família dos irmãos Vargas estava à esquerda e tentou virar para esta rua, que vocês podem ver, o carro onde estava Isabelle, dirigido por seu padrinho, quase se chocou. Herbert, o motorista do Palio e padrinho de Isa, efetuou uma manobra brusca para evitar o acidente e rodou. Neste momento, segundo a versão da família, o carro de Isabelle fez o contorno para voltar para a pista e logo em seguida foi alvejado. É isso aí, eu acho que está mais do que explicado. Deixa eu chamar o Oswaldo aqui de novo, Oswaldo. Vamos colocar, porque tem muita gente pedindo. Muito obrigado até pela audiência, é realmente muito grande hoje, muita gente aí registrando a audiência com a gente, porque esse caso aí eu acho que esclarece definitivamente o que nós temos falado muito aqui e o que a defesa está tentando argumentar, dizendo que eles acharam que, na defesa deles, que o motorista Herbert provocou uma situação ali. Essa já está não só provada, está mais do que provada. Vamos para a próxima agora, né? Porque essa já passou. Já passou. Tony, eu quero assistir a entrevista da mãe. Entrevista que eu fiz com muito carinho, foi muito bem recebido na casa da dona Rosânia. No próximo bloco, atenção, entrevista da dona Rosânia, ela abre o coração para a gente. Vamos assistir daqui a pouquinho? Vamos.